O Flamengo monitora para valer a situação do volante Danilo do Botafogo, meus amigos. Jogador que inclusive solicitou ao Botafogo para ficar de fora da partida contra o Corinthians neste último domingo, alegando motivos pessoais. Vou falar sobre isso, lembrando que o time de verde também tá aí de olho também. Parece inacreditável que o Flamengo vai lá, no mercado, vai avaliar o jogador. Os caras estão querendo também, Vou falar sobre isso. Henrique, o Flamengo pode realmente apresentar uma proposta por Danilo? Fica coladinho comigo que eu vou trazer aqui todos os detalhes para vocês. Inclusive, apesar de Danilo ter uma preferência pelo futebol brasileiro, ele não descarta permanecer jogando no futebol nacional, no futebol brasileiro. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você sobre essa situação, porque, na minha opinião, será uma excelente contratação do Flamengo. Flamengo, depois de uma sequência pesada jogando fora de casa, o Flamengo agora terá uma sequência de jogos em casa no Maracanã como mandante. 2 jogos pela Libertadores e 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, que antecede a parada para a Copa do Mundo, que inclusive tem convocação hoje, Convocação para a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Eu quero falar também sobre a expulsão de Danilo, porque com essa expulsão o Flamengo é um dos clubes que mais tem jogadores expulsos no Brasileirão de 2026. Lembrando que para o jogo contra o Palmeiras, jogadores que estavam pendurados não receberam nenhum cartão, mas o Danilo, que recebeu o vermelho, vai ficar de fora do jogo contra o Palmeiras no próximo sábado, dia 23. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer um convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, que ainda não é inscrito aqui em nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixe teu like e compartilhe esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Eu estava vendo aqui o grupo A, grupo do Flamengo na Copa Libertadores da América. O Flamengo, que é o líder, ainda não foi atualizado aqueles pontos do WO, tá aí sendo julgado pela Conmebol, daquele jogo contra o Independiente Medellín, que foi cancelado por conta da torcida do Independiente, da equipe deles lá. E o Flamengo está aguardando, a decisão. Flamengo ganhando esses 3 pontos, o Flamengo vai a 10 pontos. O Flamengo já é o líder nesse momento com 8 pontos. Tá ali, segurado no empate com o Independiente 0-0. Mas o WO será dado ao Flamengo e o Flamengo ficará com os 10 pontos, liderando o grupo para valer. Flamengo joga com Estudiantes na próxima quarta-feira, agora às 9h30 da noite, pela 5ª rodada da fase de grupos. Vencendo esse jogo e conjuntando com os pontos do WO, o Flamengo vai a 13 pontos. Flamengo agora já está classificado, tá, nação? O Flamengo só vai depender agora de poder ali garantir o primeiro lugar do grupo. Lembrando que o segundo lugar está, nesse momento, na segunda posição, está o Estudiantes, que será o adversário do Flamengo. O Flamengo vencendo o Estudiantes, o Flamengo larga o Estudiantes lá para trás e vai embora realmente. O último jogo da fase de grupos será contra o Cusco. O Flamengo joga contra o Cusco no Maracanã. Esse jogo também acontece no Maracanã. Então aí torcer para que dê tudo certo para o nosso Megão queridão. O Flamengo já inicia a preparação para valer hoje no CT do Ninho do Urubu, após o empate contra o Atlético Paranaense. Falando sobre esse jogo de ontem, eu estava vendo aqui, dos 4 jogadores do Flamengo pendurados pelo cartão amarelo, estavam com 2 cartões amarelos, Varela, Léo Pereira, Cebolinha e Samuel Lino, diante do Atlético Paranaense, nenhum deles tomou cartão. Em relação ao Danilo, é o único desfalque que o Flamengo tem, por cartões, do que recebeu o cartão vermelho ontem, fica de fora do jogo contra o Palmeiras no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. Então aí torcer para que dê tudo certo aí, o Megão querido. Logo o Danilo que fez o gol da final da Libertadores, Tiraram o Danilo, O Rafael Klein, O Flamengo precisa agir sobre isso aí. O Flamengo tem que ficar na zona mista ali, de conversinha. A arbitragem não foi boa, não foi isso, não foi aquilo. Tem que ir para cima. Estava vendo aqui o nosso colega Paparazzo Rubro-Negro. Ele deixou aqui realmente um detalhe muito importante em relação às expulsões
de jogadores do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Que ele traz o seguinte: com a expulsão de Danilo contra o Atlético, o Flamengo se tornou o segundo time com mais cartões vermelhos nessa edição do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o rubro-negro teve 5 expulsões no campeonato, ficando atrás apenas do Coritiba, com 6. As expulsões do Flamengo foram contra o São Paulo, a expulsão do Jorginho, Everton Araújo contra o Corinthians, Eric Pulgar contra o Red Bull Bragantino, Carrascal contra o Fluminense e Danilo agora ontem contra o Atlético Paranaense. Vale destacar que o time que mais faz pressão externa na arbitragem, o Palmeiras, teve apenas um atleta expulso nessa edição do Brasileirão. Cara, isso aí é nítido, né, cara? Ajuda o Palmeiras, né? Essa é a grande realidade. Só não vê quem não quer, ou vê, finge que não vê, né? Ou vê, finge que não vê. É inacreditável. Bom, depois de uma sequência pesada jogando fora de casa, o Flamengo agora terá uma sequência de 4 jogos seguidos antes da parada para a Copa do Mundo. O Flamengo fez jogos fora. Olha só, o Flamengo teve uma sequência aí, eu posso falar assim, né? De jogos fora com bons resultados na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Poderia ter sido melhor, mas não foi tão ruim, porque jogando fora de casa. Jogou fora de casa em Minas, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 4-0. Depois, em seguida, teve o jogo contra o Estudiantes, na Libertadores em La Plata. Um jogo que foi muito prejudicado o Flamengo, vale lembrar isso aqui. Depois teve o jogo contra o Vasco no Maracanã. O Flamengo abriu 2-0, deu um vacilo ali e deixou o Vasco empatado 2-2. Tem a situação contra o Independiente Medellín, né, que está esperando esse resultado WO. O Flamengo vai levar esse resultado 3-0. Depois venceu o Grêmio fora de casa por 1-0. Aí perdeu para o Vitória na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o Flamengo não teve sorte, perdendo para o Vitória por 2-0. E agora, ontem, 1-1 pelo Brasileirão contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Então aí, a sequência do Flamengo. Estava vendo aqui no Brasileirão, o Flamengo conseguiu, né? 3, 4, 7 pontos, 8 pontos, né? Com o empate com o Atlético Paranaense. Venceu o Atlético Mineiro, 3 pontos. Empatou com o Vasco, né? 4 pontos, com o empate do Vasco. Depois venceu o Grêmio, foi a 7 pontos, mais 3 pontos. E empatou com o Atlético 8 pontos em 4 jogos do Brasileirão. Na Libertadores, conseguiu ali, né, 1 ponto em La Plata contra o Estudiantes. E depois, no WO, aí vencendo o Independiente Medellín, 3 pontos, 4 pontos. Já na Copa do Brasil, o Flamengo acabou sendo eliminado. Agora, o Flamengo tem Estudiantes, dia 20 agora, quarta-feira. Dia 23 tem o Palmeiras. Dia 26, Cusco. E dia 30, Curitiba. São 4 jogos, 2 pela Libertadores e 2 pelo Campeonato Brasileiro. Vamos que vamos aí em busca dessas vitórias, nação. Com certeza precisa muito dessa vitória. Bom, mudar de assunto agora, vamos falar sobre a situação envolvendo o volante Danilo do Botafogo. O Flamengo segue monitorando e cresceu, né, a expectativa depois de uma decisão do Danilo em relação ao jogo contra o Corinthians, de Botafogo contra o Corinthians. Isso porque o Flamengo e o Palmeiras estão nessa briga. O GE trouxe uma informação importante, né, sobre a situação, que diz o seguinte: a situação de Danilo sendo monitorada por Flamengo e Palmeiras. Para não atingir a marca de 13 partidas nesta edição do Campeonato Brasileiro, o volante Danilo solicitou ficar de fora do confronto entre Botafogo e Corinthians, alegando motivos pessoais. A movimentação despertou o interesse de Flamengo e Palmeiras, que acompanham de perto os desdobramentos. De acordo com o regulamento, se o atleta entrar em campo mais uma vez, ultrapassando o limite de 12 jogos, estará impedido de defender outro clube no torneio nacional na atual temporada. Embora o foco de Danilo seja uma transferência para o futebol europeu, ele não anula
a chance de seguir jogando em solo brasileiro. Diante disso, a tendência é que o meio-campista não vista mais a camisa do Botafogo no Brasileirão. Segundo a matéria do GE, Danilo está se segurando, visando uma transferência tanto para o Flamengo e para o Palmeiras. Um desses dois aí estão grandes interessados na contratação do Danilo. E o Flamengo já chegou a se mexer nos bastidores, já chegou a definir valores, algo em torno de 30 milhões de euros para comprar o volante Danilo do Botafogo. Eu pergunto para você, torcedor rubro-negro, o que você acha sinceramente? Você, sendo a diretoria do Flamengo, partiria para cima para valer, para contratar o Danilo? Lembrando que o Palmeiras também está de olho nessa situação. O Danilo está ciente, né? Não vai querer jogar, se transferir para o Flamengo, dar um exemplo aí, vai ser show de bola. Vai ser uma boa contratação, tá? Vai ser uma excelente contratação. Isso eu não tenho dúvida. Pergunto para você mais uma vez, você aprova a contratação do Danilo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Só lembrando, nesse momento ainda não tem nada concreto, tá? Mas o Flamengo tem sim interesse. E essa decisão do Danilo de ficar de fora do jogo contra o Corinthians aumentou ainda mais as expectativas de transferência para o mais querido do Brasil. Bom, mas vamos ver como deve acontecer aí, né, os próximos passos dessa situação. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, sempre por dentro de tudo o que acontece no nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fica com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.